Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Acho que é muito importante a gente estar discutindo esse tema tão relevante, né, doutor Fernando, sobre a questão das contas públicas. Eu acho que a gente precisa, sim, decodificar os dados das contas públicas para tornar mais acessível para a sociedade, para tornar mais acessível para os cidadãos. E, nesse sentido, aqui, a minha contribuição nessa manhã de hoje vai ser no sentido de trazer algumas informações relacionadas ao Estado do Pará, algumas ações que a gente tem identificado na fiscalização em relação a dados, né, principalmente na área de educação, e um exemplo que a gente tem atuado lá em rede, justamente para chegar mais próximo do controle social, e aí eu vou trazer aqui para vocês, ao conhecimento de vocês, essa experiência e como é que isso está funcionando lá no Estado do Pará. Esse dado que você traz sobre a questão da pouca capacidade arrecadatória dos municípios é fundamental, porque 80% dos municípios não têm capacidade arrecadatória, né? E 1 em cada 4 municípios possui resto a pagar muito superior ao seu próprio exercício financeiro. Então, essa é uma situação muito problemática que coloca o próprio município numa situação de dependência em relação à União e, às vezes, também em relação ao Estado. É uma necessidade da gente rediscutir o Pacto Federativo, já que esse nosso modelo de Pacto Federativo no Brasil, ele é um modelo muito singular no mundo, quando comparados a países de mesma base demográfica que a nossa, de mesmo espaço territorial que o nosso. Nem sempre os municípios possuem esse nível de autonomia e um pacto federativo na modelação que nós possuímos aqui no Brasil. Isso torna realmente a discussão em relação a isso muito mais complexa, né, quanto à distribuição tributária, quanto ao próprio nível de independência e autonomia dos entes subnacionais e a centralização de recursos na União. E quando a gente discute contas públicas, né, a gente está discutindo, na verdade, direitos de todos, e a nossa Constituição é uma Constituição que garante, que busca, pelo menos, garantir um estado de bem-estar social. Então, sempre fica uma reflexão, né? Direito de todos, mas direito para todos, como que vamos alcançar tudo isso? E, quando a gente fala em educação, isso acaba tendo uma reflexão ainda maior, tendo em vista que a educação é a base realmente da sociedade, base de formação do capital intelectual, para medidas tecnológicas, inovadoras, para atuar para todas as outras áreas, né, de investimento, de infraestrutura, de saúde, de tecnologia. Então, se nós não tivermos uma boa base em educação e esses direitos que foram conquistados, de nada adiantam se eles não forem efetivamente usufruídos. E quando a gente analisa os nossos indicadores, os nossos dados em educação, a gente percebe que ainda temos muito a evoluir, embora tenhamos conquistado muito em termos normativos, por assim dizer, né, ainda não conseguimos dar concretude a esses direitos. E até o que nos antecedeu aqui na abertura disse, né, que o Brasil é um país de normas, mas se a gente não conseguir sair do mundo das normas para o mundo da vida, da situação prática, né, na capacidade do dia a dia de colocar em prática valores, princípios e executar realmente aquilo a que nós nos propomos, de nada adianta. Temos normas, temos leis. E, quando a gente vai analisar os dados do INDEB, a gente percebe que os resultados são muito preocupantes, principalmente porque os dados estão estagnados em relação ao ensino médio desde 2011. Apenas 5 estados da federação conseguiram cumprir as metas do INDEB, diante da última avaliação que foi realizada. Quase nenhum estado cumpriu as metas de indicadores do INDEB do 1º ao 5º ano. Então, assim, isso torna realmente muito preocupante. Quando a gente avalia o resultado dos nossos alunos no PISA, né, ou seja, um resultado que avalia o desempenho dos nossos alunos em relação a alunos nas mesmas condições de outros países, a gente percebe que os alunos brasileiros eles estão com uma margem muito defasada de desempenho. Apenas 10% dos nossos alunos que terminam o ensino médio têm proeficiência adequada em matemática, e isso acaba comprometendo até mesmo a formação do capital intelectual na nossa base, né, na nossa sociedade, e, consequentemente, acaba também comprometendo o nosso próprio desenvolvimento. Não tem como a gente analisar uma situação como a educação se não seja de uma forma transversal, né? E, embora a política educacional na nossa Constituição seja uma política que exige aí uma atuação sinérgica dos 3 entes da federação, a gente ainda não conseguiu encontrar uma forma de atuação que permita uma aplicação totalmente efetiva.
Então, quando a gente vai para a análise do IDH, e aí eu atuo hoje no Pará, né, sou mineira de nascimento, mas moro no Pará há mais de 7 anos, depois de aprovação no concurso público, a gente percebe que um dos piores IDHs, né, doutor Stefano, está lá, no estado do Pará, né, Portel, Melgaço, eles apresentam o menor IDH do Brasil. Então, é muito interessante esse dado que você traz em relação à capacidade arrecadatória do município em uma comparação ao IDH, por vários outros motivos também, problemas de gestão, problemas de muitos municípios não querem usar da sua faculdade de arrecadar, de instituir suas próprias fontes de receita, às vezes por questões políticas, né? Então, quando a gente vai para municípios menores, pequenos, o prefeito não quer se indispor com aquela sua base eleitorada para instituir ali a sua base de IPTU, ISS e outros tributos que ele pode colocar, porque ele acha que isso vai fazer com que ele não ganhe voto. Então, ele acaba se tornando muito mais dependente de recursos em relação à União, em relação a outras bases, aliados políticos que ele possa ter, né? E, claro, que sem uma continuidade nisso, não tem como o município se desenvolver sem uma progressão a longo prazo em relação a uma solidez de tributos, de uma base financeira sólida para que ele possa se desenvolver. Então, essas questões são questões muito preocupantes, né? E quando a gente discute a educação e a gente discute todas essas questões políticas públicas de aplicação, não tem como a gente discutir isso sem analisar outras questões conjunturais que têm mudado na sociedade brasileira, principalmente a nossa própria base de formação da nossa população. A nossa faixa de idosos ela tem crescido gradativamente. Na segunda metade de 2030, nós teremos aí uma queda no percentual de jovens e um aumento significativo no percentual de idosos, né? Nós temos um crescimento vegetativo em relação ao que os inativos, a Previdência, tem consumido cada vez mais do nosso PIB. Em 88, era 2,5% do nosso PIB para pagar a Previdência. Hoje, em 2013, isso já é 13%. Eu não tenho os dados atuais, mas em 2019 os dados são ainda maiores. E, claro, que quando a gente tem um orçamento, que é um orçamento limitado, com recursos limitados, e diante de um estrangulamento tributário que a gente possui, porque possuímos uma das cargas tributárias mais altas, a gente já não tem como discutir aumentar ainda mais essa carga. E aí, como é que vamos fazer? Como é que vamos discutir políticas públicas diante de um orçamento que ele não pode crescer além disso? Então, a gente precisa rediscutir a própria política, também a própria formação da política, a própria implementação dessa política e exatamente onde queremos chegar e como iremos fazer para chegar lá. E aí, nesse sentido, eu penso que talvez o melhor caminho, é claro que não existe uma solução única para isso, diante de uma situação complexa, a solução também é complexa, né? Envolve aí diversos atores, diversas iniciativas, um misto de ações para poder dar conta dessa problemática. E dentro dessa perspectiva, eu penso que talvez... Eu vou pedir para vocês só passarem ali para a gente chegar na experiência lá do Pará. Talvez a perspectiva seja essa atuação em rede, né? Os órgãos atuando de forma conjunta, para que a gente não seja aí ilhas de conhecimento isolados, para que a gente possa compartilhar informações com outros órgãos de controle, com a sociedade civil, com a própria sociedade, com aqueles que são responsáveis por exercer o controle social, né? E aí a gente possa ter uma forma mais concreta de realmente garantir uma efetividade na política. Eu faço parte da rede de controle de combate à corrupção lá no estado do Pará, junto com outros 3 órgãos. E a gente desenvolveu, em 2017, um programa, na verdade, dentro de um grupo de trabalho que eu tenho o prazer de coordenar, que é justamente a ideia inicial, lá em 2017, era fazer um diagnóstico dos conselhos de alimentação escolar, porque lá a gente percebe uma grande fragilidade nessa política pública. E no estado do Pará, como é um território muito de difícil acesso, às vezes, principalmente nas comunidades ribeirinhas, a alimentação escolar acaba sendo a única refeição dos alunos daquela região. Acaba sendo, às vezes, a principal refeição do dia.
E essa é uma questão muito sensível lá no estado do Pará. Então, a gente começou a fazer um trabalho para tentar fortalecer o Conselho de Alimentação Escolar. Fizemos um diagnóstico em 2017, tendo como piloto o município de Belém, a região metropolitana de Belém e Paragominas, por ser considerado um município piloto nessa temática da merenda escolar. E, a partir desse diagnóstico, nós identificamos uma série de fragilidades dos conselhos. E a principal fragilidade encontrada foi justamente que o Conselho de Alimentação Escolar, ele é muito capitaneado pelo Executivo e ele não sabia exatamente qual era o seu papel, o que ele deveria fazer. Isso somado a deficiências de capacitação, falta, às vezes, de estrutura e de apoio financeiro, físico, para poder exercer suas atividades. Então, a partir de 2018, já munido com essas informações do diagnóstico e das principais fragilidades encontradas, nós desenvolvemos um projeto e aí nós fizemos uma série de cartilhas, documentações, checklists para municiar o Conselho a fazer a fiscalização em relação à merenda escolar. E escolhemos o dia 29 de novembro de 2018 para realizar simultaneamente 15 fiscalizações que nós chamamos de blitz. Então, dividimos ali em várias equipes multifuncionais, conselheiros do Conselho de Alimentação Escolar, técnicos do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal de Contas da União, alunos da UFPA relacionados à contabilidade e Faculdade de Nutrição, CGU, para que a gente pudesse dividir em 15 equipes e, simultaneamente, visitar essas escolas. E aí a gente encontrou várias irregularidades. Essas irregularidades finalizaram-se num relatório. Esse relatório foi entregue aos gestores responsáveis pela educação, que ficaram de definir um prazo, e aí nós demos 3 possibilidades de prazo, 15, 90 e 180 dias, para apresentar a solução e tentar sanear as irregularidades apontadas. Eles entregaram esse relatório para a gente. A entrega formal desse relatório foi realizada no mês de abril desse ano, e agora, no mês de outubro, eles entregaram o relatório já com os encaminhamentos, o que tinha sido resolvido e o que está em andamento. Qual era o principal objetivo desse projeto? O principal objetivo era fortalecer o Conselho de Alimentação Escolar, para que ele tivesse consciência do seu verdadeiro papel. A rede de controle funcionou apenas como um apoio, como um anteparo a esse Conselho. E, a partir desse fortalecimento, conscientizar para que ele pudesse realizar ali o seu papel. Como deu muito certo essa experiência, né, e assim os conselheiros se sentiram muito fortalecidos com esse apoio, nós desenvolvemos um projeto que está agora em fase de andamento. Em 2020, queremos colocar ele em funcionamento, que é o projeto Mude a Cara da Merenda. Então, nós vamos desenvolver um sistema, vai funcionar da seguinte forma: cada escola da rede municipal, estadual e municipal vai realizar uma autoavaliação com base nos quesitos que nós definimos lá na fiscalização realizada em 2018, a gente praticamente não mexeu nisso. Pesquisa de satisfação com os alunos, isso vai ser medido, tem lá uma média ponderada, depois uma média final, e isso vai refletir uma carinha em emoji, ou seja, da satisfação em relação à merenda, indo desde uma carinha gulosa até uma carinha não tão satisfeita assim da merenda. A ideia é que seja realmente de uma forma mais lúdica, para que qualquer pessoa que entre no site, que entre no sistema, possa verificar como é que aquela escola está classificada em relação à merenda escolar. Essa autoavaliação servirá como base para o Conselho de Alimentação Escolar selecionar as escolas que ele vai validar essa avaliação, né? Então, normalmente, as escolas que estão melhores avaliadas provavelmente entrarão ali na matriz de fiscalização do Conselho para ir lá validar ou não. E aí isso vai ser feito um ranqueamento como se fosse uma competição saudável das escolas em relação a essa política pública. Então, a gente acredita que até o ano que vem a gente consiga colocar isso em prática. E, assim, a finalidade é justamente essa, que uma atuação em rede consiga dar efetividade a uma política pública sensível, né, já que a merenda escolar ela está diretamente ligada à alimentação, na verdade, né, está diretamente ligada ao nível de desenvolvimento de uma pessoa, porque uma pessoa subnutrida não consegue, né, pensar, se desenvolver plenamente. Então, assim, a gente pretende, com isso, atingir essa finalidade. Bem, eu vou finalizar por aqui a minha fala, porque a minha ideia era justamente aqui instigar com essas reflexões a importância dessa atuação em rede colaborativa para que a gente possa, com menos, fazer
o mais, né? Eu acho que não podemos continuar atuando isoladamente em ilhas de conhecimento isolado. Precisamos todos estar atuando de forma colaborativa, integrada e olhando sempre para a mesma direção. Obrigada.